Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo em Isaías, capítulo 55, versículo 1 do 55, do capítulo 55, que diz assim para nós. A gente diz, eu vou fazer uma oração. Em nome do Eterno, eu peço a sua compaixão. O Eterno, venha perdoar os nossos pecados e abençoa a família de todos e que a nossa fé possa aumentar no Eterno. E estamos vivendo dias difíceis, mas nós temos que se apegar no Eterno. E, em nome do Eterno, que assim seja. Amém. Bem, pessoal, eu vou ler aqui no capítulo 55, que diz assim: convite final. A todos que tendes sede, vinde a água. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Está dizendo aqui, pessoal, que está dizendo da nossa salvação, e que é para nós buscar ao Eterno, para nós ter a nossa salvação, buscar o Eterno enquanto é tempo. E no outro versículo aqui diz assim, no versículo 2, por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouve-me com toda atenção e comei o que é bom. Está dizendo aqui, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, né? Nós temos que gastar o nosso dinheiro do nosso trabalho com alimento. Não gastar com coisas supérfluas, tipo gastar com cigarro, com bebida, né? É pecado a pessoa gastar dinheiro com isso. Então nós temos que gastar o dinheiro com alimento para a nossa casa. E continuando lendo aqui, deliciar-te-vos, desculpe pessoal, deleitar-vos-ei com manjares revigorantes, escutai-me e vinde a mim, ouve-me e vivereis. O Criador está falando aqui para a gente ouvir a voz dele, porque se nós ouvir a voz do Eterno, nós viveremos, porque a todo instante o Eterno está falando para o homem: larga o pecado, sai do pecado. E o homem, muitas vezes, ele endurece o coração e não dá ouvido à voz do Eterno. Então nós temos que dar ouvido à voz de Adonai, do Eterno, e largar o pecado. Porque o pecado leva o homem à morte. Porque só vai entrar no reino de Deus aquele que largar o pecado. Porque no reino de Deus não entra coisa suja.
porque Adonai, Deus, Ele é santo. E nós também temos de santificar a nossa vida, andar fora do pecado, para ganhar o reino de Deus, a nossa salvação. E aqui embaixo, continuando no versículo 3, farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Davi foi um servo do Eterno lá do passado, né? Continuar lendo aqui. Deixa me ver aqui. Deixa me ver aqui, pessoal. No versículo 6, capítulo 55, versículo 6. Procurai Yahvé, que é Deus, né? Enquanto ele se deixa encontrar, invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto. Invocai ao Criador enquanto nós estamos vivos. Porque enquanto nós estamos vivos, o Eterno está nos dando tempo de nós buscar a Ele. Isso que Ele está falando aqui. Deixa eu me ver aqui. No versículo 7 agora. Abandone o ímpio seu caminho e o homem mau seus pensamentos, e volte a Yahvé, a Deus, pois terá compaixão dele. Ao nosso Deus, porque é rico em perdão. Nosso Deus perdoa, basta nós se arrepender com sinceridade. Rico em perdão. Com efeito, meus pensamentos não são vossos pensamentos. Oráculo de Yahvé. Quantos céus estão acima da terra, tantos meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam, sem terem regado a terra. Tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão.
Bem, pessoal, nós sabemos que Adonai, o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso. E nós sabemos que nós estamos vivendo aqui no mundo, em um mundo passageiro. E nós sabemos que a nossa morada definitiva não é aqui. Que nós estamos aqui com esse corpo carnal. E enquanto nós estamos aqui com esse corpo carnal, nós temos que saber que existe um soberano, que é Deus. E o ser humano em si, ele está muito afastado de Deus. E por isso que Adonai, Deus, o Eterno, permitiu que entrasse essa doença e tantas outras doenças que tem aqui no mundo. Porque a gente vê que o homem, ele virou as costas para Deus. É verdade, pessoal. O homem hoje só pensa em riqueza. Se voltou totalmente para a riqueza. Só pensa em dinheiro. E se esqueceu do Eterno. Por isso, o mundo está aí, vivendo esses dias maus. Se o homem fosse mais obediente ao Eterno, as profecias não estariam se cumprindo assim tão rapidamente. As profecias do Eterno têm de se cumprir. Mas se o homem fosse mais fiel a Deus, mais obediente, demoraria mais para se cumprir. Mas pela desobediência do homem, o homem com tanta ganância de dinheiro e sem amor ao próximo, a profecia do Eterno está se cumprindo rapidamente, velozmente. Vocês estão me entendendo? Então o povo está aí sofrendo, porque se esqueceram do Eterno. Tem um pequeno povo que ainda busca ao Eterno, mas a maioria, é triste dizer, mas estão afastados do Eterno. Muitos viraram as costas para o Eterno, quando tudo pertence a Deus. O homem está pensando só em dinheiro, ganância por dinheiro, avareza, só pensa em si próprio, o egoísmo. Não é assim que está o homem? Só pensando em si próprio, apacentando a si próprio, sem amor ao próximo. Mas é a profecia de Deus que está se cumprindo. Mas pela desobediência do homem,
ela está acontecendo mais rápido. Bem, pessoal, é desse jeito. Porque já parou para pensar quem somos nós? Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar quem é você? Da onde você veio? E para onde você vai? Para onde você vai só depende de você. Porque essa vida aqui é passageira. E o Eterno pede para o ser humano largar o pecado. Largar as coisas erradas. A bebida, a prostituição, a mentira. Enfim, largar as coisas erradas. As coisas erradas é o pecado. Porque Deus, Ele é santo. E nós temos de santificar a nossa vida. Viver fora do pecado. Vou caçar outro lugar na palavra, na Bíblia, para me ler aqui. Em Jeremias. Deixa eu me ver aqui. Nós temos que olhar para Deus, para o Eterno, confiar no Eterno. Porque o Eterno, Ele é nosso Rei. Ele é digno de nós servir a Ele. É verdade? Aqui está dizendo em Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, no versículo... Capítulo 5, no versículo 8. Que fala-se a cura de um leproso. Estava ele numa cidade quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Aleluia. Então, aquele homem, ele estava enfermo de lepra. E a gente sabe que Deus, Ele é o mesmo. Deus é o mesmo lá do passado. Ele fez cura lá no passado.
E Ele faz nos dias de hoje. Porque Ele é o mesmo. Vocês estão me compreendendo? Basta nós usar a nossa fé e largar o pecado, aquele que está vivendo no pecado, largar o pecado. Porque quando o homem larga o pecado, Deus tem o poder de curar ele de enfermidade. Mas para isso o homem tem que ser fiel a Deus e ser obediente a Deus. Como esse homem foi curado dessa lepra. Deus é o mesmo, Ele cura também nos dias de hoje. Mas para isso nós temos de ser obediente a Deus. Andar fora do pecado. Tudo que Deus quer é que o homem larga o pecado. Essa é a vontade do Eterno. Mas muitos estão no pecado, estão amando o pecado, não querem largar o pecado. Mas o pecado levou o homem à morte. Morte espiritual. O homem no caminho largo, ele tem que se arrepender enquanto é tempo. Porque o tempo de se arrepender é agora em vida. Vocês estão me compreendendo, pessoal? Eu vou continuar lendo aqui. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que lhes sirva de prova. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Isso foi Jesus que falou. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece por tua purificação. Então, pessoal, Deus Ele ama a nossa vida. Mas todos os dias nós temos que pegar a nossa cruz e seguir. Olhando para Ele e se lançando totalmente nas mãos dEle. Porque somente Ele tem a vida eterna para nos dar. Só Ele tem a vida eterna para nos dar. Então nós temos que seguir a Deus, olhar para Deus. Deus é o nosso pastor. Então olha para Ele. Larga o pecado. Não é verdade?
E aqui diz assim, em João, deixa eu ver aqui, em João 6, capítulo 6, versículo 36, que diz assim: não, perdão pessoal, é capítulo 6, e aqui começa no versículo 32, que eu vou ler aqui para nós. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia, o pão de Deus. O homem só come o pão de Deus se ele largar o pecado, se ele santificar a vida. Aí ele sente uma alegria maravilhosa. Uma alegria que o dinheiro não dá, que nada deste mundo dá. É a alegria do homem servir ao Eterno. Só o Eterno dá essa alegria verdadeira. A alegria que o mundo dá aí é passageira. Não leva o homem a nada. Nós temos que comer desse pão de Deus. Só come desse pão o homem que larga o pecado. Ele sente essa alegria verdadeira nele. Mas para isso, volto a dizer, o homem tem que largar o pecado, viver uma vida santificada, para sentir essa verdadeira alegria. E aqui, Deus diz para nós aqui: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno, de Adonai, de Deus. Vou até ler de novo. Eu sou o pão da vida. Deus que falou que Ele é o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem vai a Deus, nunca mais ele vai ficar triste, porque ele tem o Eterno para consolar ele, para confortar ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno. E os que crêem em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse. É maravilhoso, né, pessoal? E o que crê em mim nunca mais terá sede. Deus está querendo dizer, nunca mais você vai sentir vazio. Nunca mais você vai pensar em fazer besteira com sua própria vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te consola. Por mais que você passe por coisas difíceis, por coisas duras aqui neste mundo, mas o Espírito Santo de Deus, ele te consola. Por isso que o homem que tem o Eterno, ele não se desespera, ele não pensa em suicídio, porque ele tem o Eterno que consola ele. Passa por sofrimento? Passa, mas o Eterno conforta ele, porque ele tem Deus em sua vida. E o homem que não tem Deus, ele se desespera.
não é verdade? E Deus está chamando nesta hora. Diz aqui, me ver onde eu parei aqui, pessoal. Vós me verdes, mas não crerdes. Tudo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vocês viram aqui? O Filho do Homem Jesus desceu do céu para fazer a vontade do Pai, de Deus. E aqui diz assim, no versículo 45, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Quem escuta o ensinamento de Deus quer largar o pecado. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai, que é o Filho do Homem. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Aquele que crê, que largar o pecado, ele tem a vida eterna. E aqui diz assim, eu sou o pão da vida. Deus é o pão da vida. Coma desse pão. Você que está vivendo uma vida dentro do pecado, larga o pecado. Venha para Deus viver uma vida santificada. Comer desse pão que é Deus. Esse pão que te dá vida, se você largar o pecado. Largar a bebida, largar a prostituição, largar as coisas erradas. E vir para Deus para comer desse pão maravilhoso. E dessa maneira Deus vai abençoar a sua vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Comer a carne de Jesus é você largar o pecado. Significa isso. Você largar o pecado, viver uma vida santificada, significa que você está comendo da carne do Filho do Homem. Você está tendo vida quando você larga o pecado.
Estão me compreendendo, pessoal? É maravilhoso saber que existe um Deus para nos dar a vida eterna. Mas para isso nós temos de largar o pecado, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Para isso nós precisamos ter amor ao irmão. Nós temos que saber que todos nós somos iguais. Nós não somos melhor do que um mendigo que está caído lá pelas ruas. Nós não somos. Porque nós somos todos carnais. Nós não somos melhor do que ninguém. Podemos ter mais recurso em dinheiro, muitas vezes. Mas melhor do que o outro nós não somos. Muitas vezes a pessoa não quer pregar para o mendigo. Às vezes a pessoa tem até medo de chegar perto do mendigo. Mas Deus quer que nós pregamos a palavra para aquele que estão caídos pelas ruas, para aquele que está viciado em álcool, para aquele que está nas drogas. Então nós temos de falar do amor de Deus para essas pessoas. Como diz Deus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E quem são os doentes? São aqueles que estão lá caídos pelas calçadas. São aqueles que estão nos vícios da bebida, do álcool. São aqueles que estão nas drogas. Esses são os doentes. Mas infelizmente, hoje em dia, as pessoas, quando passa, que vê um morador de rua, muitos não querem nem chegar perto. Não é verdade? Mas se nós andar fora do pecado, nós somos protegidos por Deus. A pessoa não pega doença, a pessoa é protegida pelo Eterno. E nós temos que viver pela fé. Então, o amor esfriou. A nossa missão nessa terra é amar o irmão. E o diabo colocou essa doença, coronavírus, que as pessoas nem podem mais chegar perto da outra. É isso que o diabo quer, que as pessoas fiquem longe uma da outra. Mas devido, igual eu falei lá no começo, pela desobediência do homem, Deus permitiu o diabo botar essa doença. O homem está pagando pela sua própria desobediência. Por isso que está essas doenças no mundo. Porque Deus colocou nós aqui neste mundo para nós ter amor às pessoas, independente de recurso financeiro,
se a pessoa é pobre, mas nós temos que amar o irmão. Volto a dizer, nós não somos melhor do que ninguém. E nós vamos dar conta a Deus aqui nessa terra. É verdade? Nós vamos dar conta a Deus. Vamos ter amor, pessoal. Porque Deus é amor. Vamos sentir a compaixão do irmão. Podendo ajudar um irmão, vamos ajudar. No que você puder. Uma cesta de alimento. Ajuda o seu próximo. Porque muitas pessoas estão egoístas, pensando só em si próprio. A gente tem que lembrar que existe muitos morando pelas ruas. Existe muitos dormindo no frio. E nós podendo ajudar, nós temos que ajudar o irmão. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer de nós. Que nós ajudamos o nosso irmão. Então, olha ao seu redor, onde você mora. Sonda, se vê se tem algum irmão precisando de alguma coisa. E ajuda. Em uma cesta de arroz, de macarrão, de alimento. Mas olha ao seu redor se tem alguém precisando de você, de uma ajuda. Casas que tem criança, principalmente. Ajuda. Sonda onde você mora. Ao seu redor, bem perto de você. Talvez existe um irmão aí precisando de uma ajuda. Que é isso que Deus quer de nós. Nós não trouxemos nada para este mundo. E quando nós desce à sepultura, nós também não levamos nada. Esse mundo é passageiro. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ajude o seu irmão. Porque isso é uma maravilha. Essa vida passa rápido. Muito rápido. E brevemente nós vamos estar frente a frente com o Filho do Homem. E vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui, neste mundo. Durante a nossa peregrinação, durante o tempo da nossa vida. Então, sinta a compaixão do seu irmão. Ajuda, uma pequena ajuda. Uma pequena ajuda, você já ajuda uma pessoa. Não é verdade? Não vira as costas não, pessoal. Tenha compaixão do seu irmão. Volto a dizer, Deus é amor. Olha pelo próximo. Existem muitas pessoas precisando de uma ajuda. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos iguais. Bem, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Entrego tudo nas mãos do Eterno. Vou fazer uma oração. Em nome do Eterno, tenha compaixão de nós. Perdoa os meus pecados e os pecados de todos. Tenha compaixão de todos. Abençoa as famílias. Ó Eterno, dá saúde àquele que precisa de saúde. Dá um coração de amor, para que as pessoas possam olhar mais pelo próximo, pelo irmão, ajudar aquele que precisa.
Dai força àquele que está nos vícios para largar os vícios. É o que eu lhe peço, ó Eterno, Rei dos Reis. É o que eu lhe peço nesta hora, né? Nesse vídeo. Entregando tudo nas tuas mãos, Eterno. Muda o nosso coração para que nós tenhamos a cada dia um coração de amor. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Que todos nós possamos pegar nossa cruz todos os dias e seguir e confiar em Deus. Que Deus é o nosso refúgio. Entrego tudo nas tuas mãos, na certeza da vitória. E que assim seja. Amém. Bem, pessoal, até o próximo vídeo. E leia a Bíblia, pessoal. E aqui está a verdade. Leia a Bíblia e procure praticar o que está na Bíblia e largar o pecado. E lembre-se sempre que Deus é o nosso pastor. Deus é o Pai. Jesus é o Filho. Então confie em Deus. Jesus é seu pastor. Segue a Jesus e a Deus, que é o Pai. E confia nele. Entrega a sua vida para ele. E volta a dizer, larga o pecado. Fiquem todos na paz de Adonai, que significa Deus. Tchau, pessoal.